Olá, boa tarde a todas e todos. Bem-vindos ao bate-papo do Sou Saúde. Hoje o nosso tema é humanização no ambiente de trabalho e nós contamos hoje com a participação da Viviana Biagione e da doutora Vera Bonato. A doutora Vera, ela é doutora em administração hospitalar pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, mestre em psicologia social pela PUC São Paulo, especialista em qualidade pela Fundação Getúlio Vargas e coach empresarial. É gestora do Sistema Integrado de Qualidade e coordenadora do Núcleo de Humanização do INCOR aqui em São Paulo. A Viviana, ela atua nos últimos anos em empresas em diversos setores, no desenvolvimento de cultura de cliente, gestão de melhorias no desenvolvimento da área da experiência do cliente e foco em redução do esforço de solução. Atua há mais de 17 anos em áreas operacionais, com ênfase em melhorias de processos, reduções de reclamações e melhoria da qualidade em diversos setores. E hoje ela é superintendente dos canais de atendimento da Zurich Santander. Vera e Viviana, muito obrigada por aceitarem o convite de estar aqui conosco. O nosso tema hoje ele é empolgante. Ele na área da saúde ele não é tão novo, né, Vera? A gente fala de humanização na área da saúde já desde o final da década de 70, mas nos últimos anos essa palavra entrou para o mundo corporativo. Mas, efetivamente, o que significa, né, a humanização na área da saúde? O que significa a humanização do atendimento do cliente? Então, a ideia é que hoje a gente traga um pouco da prática de vocês, converse um pouco da prática de vocês no dia a dia, tanto na área da saúde como na seguradora. Como que esse termo entrou no dia a dia, como é que ele faz parte da cultura das empresas e quais são as ações que vocês fazem no dia a dia para que tanto o ambiente de trabalho seja humanizado, quanto o atendimento ao cliente, isso reflita no atendimento ao cliente e que ele também tenha um atendimento humanizado. Bom, obrigada. Eu vou começar perguntando para vocês o que é a humanização no INCOR e o que é a humanização na Zurich de Santander. Vera, você quer começar a falar para a gente? Posso começar. Agradeço muito o convite por estar aqui com vocês, discutindo um tema que é do meu cotidiano, é uma coisa que a gente trabalha no dia a dia. Agradeço a oportunidade de conhecer a Viviana, poder ouvir a experiência que ela vai trazer para a gente, que numa conversa prévia já deu para perceber que a gente tem muitos pontos em comuns, que num primeiro momento parece que nem é tão comum, mas quando a gente vai se empolgando e vendo o contexto dessa situação, a gente fala: o trabalhador é gente como a gente, tem necessidades como todos nós temos, e que nós podemos e devemos potencializá-lo nas suas capacidades, nas suas potencialidades, para que, ao mesmo tempo em que ele possa trabalhar bem, oferecer o seu melhor para a organização, seja ela uma organização de saúde, uma organização de qualquer outra natureza, ele também se sinta feliz, empoderado e reconhecido. Então, uma grande característica da humanização dentro da nossa instituição, que veio se aperfeiçoando ao longo dos anos, foi a percepção de que uma das coisas que são diferenciais para qualquer programa dentro da organização é uma escuta qualificada. Humanizar significa ouvir, mas não é um ouvir vazio, não é um ouvir para fingir que você está, de alguma maneira, acolhendo. Não, é um ouvir genuíno, é um ouvir real, aonde aquilo que as pessoas estão falando faz com que elas se movam para alguma direção.
Essa direção pode ser uma direção favorável ou uma direção menos favorável, dependendo da maneira como essa organização vai escutá-la. Um funcionário recentemente escreveu uma carta para sua liderança no hospital, dizendo todos os problemas que ele percebia dentro do setor dele. E ele não falou coletivamente, ele falou individualmente, ele falou como ele, pessoa autônoma, pensante e crítica. E essa carta chegou na diretoria. Veja, quando eu falo de uma escuta favorável ou não, essa carta podia ter sido um mecanismo de repressão para esse colaborador. Ou ela podia ser um mecanismo de potencializar de forma reflexiva a narrativa que esse trabalhador trouxe. E foi assim que foi conduzido. Ele foi convidado a explorar mais esses assuntos, que eram assuntos, vamos dizer, da gestão, e essas questões que ele colocou eram questões que estavam submersas dentro daquele setor de trabalho. Então, humanização, Rosana, sem dúvida nenhuma, para mim, é dar voz àquilo que as pessoas dentro da organização têm necessidade. Dar voz, né, significa que você terá que ter uma estrutura receptiva para as coisas que forem faladas e forem positivas, e você terá que também ter uma estrutura para responder às coisas que talvez não sejam tão favoráveis, que não estejam dentro do mundo cor-de-rosa que às vezes um gestor imagina que esteja acontecendo na sua organização. Então, dar a voz, propor uma gestão participativa, propor uma gestão em que as pessoas tenham a possibilidade de fazer emergir as coisas que elas estão vivendo no dia a dia. É diferente você estar na linha de frente de um balcão ou de uma recepção do hospital e recebendo tantas ansiedades de uma família que está vulnerável, de uma família que está tensa porque o seu familiar está lá internado para ser operado. Às vezes as pessoas se descompensam, né? Como nós damos suporte para esses recepcionistas receberem essa família, tá? Como o médico escuta que um paciente não quer operar, que ele é um testemunha de Jeová e que ele tem resistência a medicamentos sanguíneos ou a procedimentos sanguíneos. Então, nós temos que ter uma equipe que cada vez mais esteja pronta para ser ouvida, para que esse treino permita que elas escutem aquilo que vem do nosso paciente, que é quem irá formar o conceito da nossa instituição e a nossa imagem. A experiência do paciente que diz respeito ao momento que ele entra, até o momento da sua alta, todos os registros que ele vai agregando ao longo da sua permanência no hospital, ele vai ter uma marca que vai caracterizar a experiência dele, que quando ele sair dali, vai vinculá-lo com a nossa marca. Então, fortalecer a nossa marca significa fortalecer a experiência do paciente. E a humanização, ela entra nessa trajetória de forma transversal. A gente não prepara uma pessoa para ser humana. A humanização, ela está transversalmente em todos os processos corporativos. E Viviane, na Zurich Santander, como é que é a humanização? Como é que ela entra na história de vocês? Obrigada. Primeiro, Rosana, obrigada pelo convite para a gente partilhar um pouco. Vou aqui refrasear a Vera, que toda vez que a gente partilha, a gente aprende, né? Então, escutar com o aprendizado dos outros e muitas vezes olhar as melhores práticas em segmentos que às vezes não é natural, a gente entende que pode fazer diferente
para as nossas pessoas, né? E foi um pouco assim que nasceu o nosso case aqui dentro da Zurich Santander, muito alinhado com o nosso propósito, né? O propósito da empresa, né? De ter uma identidade que traduza a essência, que seja percebida principalmente nos nossos principais pontos de entrega, que eu costumo dizer que é o momento da verdade, né? Os nossos compromissos públicos, né? Relacionados ao cuidar, de verdade, ali, assegurar a tranquilidade das pessoas, que esse case de humanização, ele começa a tomar um desejo, né? E como que isso se tangibiliza no dia a dia, né? Porque um projeto, um case, não é algo que a gente está falando que tem sustentação. E para a gente fomentar a cultura e mudar o status da nossa companhia, a gente sabia que tinha um dia de início, mas não tinha um dia de término. Mas eu queria contar um pouquinho de como foi isso, né? De como a gente observou a necessidade, principalmente agora entende que isso é algo que a gente tem que trabalhar sistematicamente no nosso dia a dia, né? Então, com o nosso compromisso de entregar essa tranquilidade aí para mais de 9 mil clientes, né, a gente precisava entender que o atendimento era muito além daquele suporte técnico, né? E em especial no momento que a gente está falando, que é o momento, vou colocar entre aspas aqui, de sinistro, a hora que o nosso cliente precisa. E aí a humanização entrou a partir do momento que a gente começou a escutar algumas, naquela tradicional monitoria, como as nossas pessoas conversavam com os nossos clientes, né? Então, com linguajar mais técnico, não se aproximando de verdade do que ela precisava ali no dia a dia, dando apoio emocional e sendo sensível ao momento do nosso cliente nesse momento da verdade, né? Então, como que a gente consegue, que é algo que a gente está trabalhando de cultura organizacional para as nossas pessoas, para os nossos funcionários, chegassem nessa frente de atendimento, né? E aí veio o projeto, né? O projeto que visava ali transformar, né, a forma como a gente se relaciona e aproximar as nossas pessoas da nossa cultura. Fazendo isso, eu tinha certeza que a gente ia se aproximar dos nossos clientes, mas muitas vezes a gente pula essa etapa, a gente fala em fazer para o paciente, né, fazer para o cliente, mas não cuida das pessoas que estão ali no dia a dia fazendo isso. Então, como é que a gente começou os primeiros passos, né? Então, desde a sutileza da mudança ali do formulário de monitoria, inclusão de atributos que não eram só mais técnicos, falou ou não falou a informação, fez isso ou não fez isso, mas atribuir valor e principalmente bastante valor para aquilo que ele estava fazendo, além do que a gente chama do script. Mas, de novo, isso é insuficiente para transformar a cultura. A gente precisa de informações e transparência e linguagem muito clara para quem está na ponta, né, que são as nossas pessoas, para entender que isso é verdade. Então, cuidar do ambiente de trabalho, onde ele está trabalhando e atendendo as nossas pessoas, né? Então, o conforto, uma mesa, uma linguagem visual, né? Propiciar isso de acordo, ou seja, a gente quer entregar isso para o nosso cliente, a experiência que os atendentes tinham que estar na mesma natureza, né? Cuidar deles, se as histórias dos nossos clientes são importantes para que a gente escute, faça uma escuta ativa, que aqui eu falo que não é o atender, né? É o entender, né? Então, a conexão, eu me conecto e a sua história é importante para mim. A gente precisava valorar as pessoas que estão ali, fazendo isso todo dia, escutando as histórias dela, né? Criando emoção nessa contação de história. E buscando com que essa conexão, nessa escuta ativa da história também se acontecesse com das nossas pessoas para as nossas pessoas, né? E estamos falando aqui de um produto, né, que é um seguro, uma cobertura, né, que no momento de necessidade, muitas vezes quem está ali atendendo é uma pessoa recém-colocada no mercado de trabalho, que ainda não tem o valor disso, não teve uma perda significativa, não entende um pouco do que é essa emoção, que quem está do outro lado e está vivendo isso, precisa ser acolhido com essa verdade. Né? Então, alguns exercícios que, inclusive, a gente propôs, né, fez aqui em parceria com a Arte Despertar, nesse primeiro passo
de 2021 que a gente deu ano passado foi justamente valorar as histórias que trazem emoção, para que a gente se conecte com o cliente nas histórias de emoção, porque senão ele não ia conseguir se conectar com o cliente de verdade, né? Então, não faço para outro. E vou além, né? Então, esse acolhimento, né? Então, ela não pode ser uma coisa vazia, né? Então, se as pessoas, né, os supervisores, as pessoas que cuidam desses atendentes não tiverem também esse olhar, né, de chegar e falar o bom dia, como é que ele vai transmitir isso para quem está chegando ali para ser acionado? Fica uma lacuna, um vácuo. É como se o que eu falasse não ecoasse para as nossas pessoas como um valor, como algo que ele tem que fazer, porque ele não recebe. Então, os traços do propósito, exatamente como a gente cuida das pessoas dentro da nossa cultura de RH, de desenvolvimento das pessoas aqui dentro da nossa companhia, com treinamento e desenvolvimento, com conversas de metas, com outras, com a tangibilização da cultura, a gente precisava fazer exatamente as mesmas coisas com as pessoas que atendem as nossas pessoas, os nossos clientes. E aí a gente começou a trabalhar no que eu chamo aqui de 3 pilares que sustentam isso, né? Então, a parte de estrutura, que como eu comentei um pouquinho, que é o ambiente físico, as conversas, a recepção do supervisor, os processos, né? Isso faz parte de estrutura. Algo que eu chamo, inclusive, de tecnologia, que é o que ajuda as nossas pessoas a fazerem isso dia a dia, e o pilar mais importante, que é o pilar das pessoas. O pilar das pessoas é como eu converso, como eu contrato, como eu treino, como eu valorizo eles para conversar com as nossas pessoas. Então, esse pilar que muitas vezes, e tradicionalmente em operações de call center, de atendimento, às vezes é esquecido, né? Então, ainda que a gente fale que tem a monitoria da qualidade, ele é um pilar de estrutura que diz que eu estou fazendo certo ou errado, ele muitas vezes é esquecido. Então, a gente colocou essa vertente que é super importante para essa transformação, e ela tem a ver com foco de cultura, e é onde a arte de despertar nos ajudou bastante nesse primeiro passo, né? Para que a gente conseguisse despertar isso nas nossas pessoas, para o valor do si, né, para que eu valorize o cliente que está do outro lado, para que ele vá além, né, vá além não só do processo, mas como eu ajudo ele, faço o acolhimento emocional naquele momento que ele precisa, né, e tem muitas vezes, tem total relação, né, como a Vera comentou, com atendimento ali hospitalar, né, então muitas vezes quando a Vera imagina que tem uma internação, você está conversando com o paciente, ou às vezes com os familiares, né, de uma orientação, de como receber, e às vezes até traduzindo esse linguajar que muitas vezes é técnico, aqui na seguradora, o olhar é exatamente o mesmo, né? Então, a gente sair muitas vezes, da fala mais técnica, sobre documentos que precisam, e a gente ajudar as nossas pessoas, os nossos clientes de verdade a entender. E muitas vezes a gente está falando com um beneficiário, alguém que teve uma perda efetiva, né? Um familiar, um parente, uma mãe, um pai, um filho, e que muitas vezes não sabe o que fazer, né? Então, esse ir além, além da documentação, explicar o que precisa, esse acolhimento, e às vezes falta o que é muito simples, né? Que eu sinto muito, e a gente, né, pela sua perda, pelo que está acontecendo, como é que eu posso te ajudar às vezes? Porque a gente está tão muito nos indicadores tradicionais de call center, buscando a efetivação deles, que esquece muitas vezes de que a gente está falando de um acontecimento, né? E isso não era algo percebido pela operação por não ter perda, não ter acontecido, muitas vezes não se entregar nesse dia a dia. Então, por isso que foi tão importante esse primeiro passo, em ouvir as histórias, né, de si, para valorar a minha dor, para me conectar muitas vezes com as pessoas que estão trazendo isso no dia a dia. É isso, um pouco de como a humanização chegou para nós, né? Sair do técnico e nos conectarmos com as pessoas.
E você disse uma hora, Viviana, que a área da saúde, a seguradora, são diferentes, mas, na verdade, cada vez que a gente se aproxima mais, a gente vê mais a similaridade, né? A primeira coisa que, para mim, eu brinco que quem já me ouviu falar em algum momento, já ouviu falar isso, né? Tanto na saúde quanto na área de seguro, são pessoas cuidando de pessoas, né? Então, você tem essa conexão direta. E as duas áreas têm ainda uma característica em comum, que são pessoas cuidando de pessoas num momento frágil, num momento de vulnerabilidade, né? E que então pede um olhar mais acolhedor, uma escuta mais acolhedora, né? Essa interação. Mas o que para mim é interessante, né? Na saúde, a humanização é uma política pública, tem diretrizes que fala da importância da valorização do profissional, que fala da importância do acolhimento e N outras coisas, mas isso é muito bonito no papel, né? E na prática, às vezes, isso é muito difícil de se colocar, isso vê isso claramente. Então, Vera, eu queria que você contasse um pouco como é que é essa experiência de vocês, que não é de pouco tempo, né? De como é que, na prática, vocês colocam isso, como é que vocês trabalham esse olhar para o profissional, para que ele possa olhar o paciente não como um paciente, mas como uma pessoa, né? Então, eu acho que tem uma coisa assim muito interessante, né, no teu comentário, que é assim, o cenário da saúde, a princípio, já faz com que a gente levante uma hipótese de que quem trabalha na saúde gosta de pessoas, né? Quem está na saúde tem uma vocação para o cuidar. Isso vamos dizer, um senso comum. Se eu sou uma enfermeira, eu vou lá porque eu tenho uma sensibilidade, uma competência técnica, são competências de diferentes níveis, digamos assim, mas o fato de eu ter uma competência técnica como enfermeira, como técnica, como fisioterapeuta, como psicólogo, inclusive, como médico, não significa que eu tenha desenvolvido em mim uma competência socioemocional. Isto não é uma realidade. Então, o que no senso comum a gente pensaria que quem está na área da saúde é vocacionado às relações humanas, nem sempre essa equação fecha. O saber, o conhecer, a competência técnica, eu posso falar do meu hospital, que é reconhecido como um dos melhores hospitais em cardiologia na América, né? Em toda a América. Então, eu posso dizer para vocês que eu trabalho num hospital de ponta que tem 3 pilares fundamentais, que é a assistência, o ensino e a pesquisa. Eu sou professora doutora, então eu sou cria desta casa. Então, eu trabalhei na assistência, me desenvolvi na academia, fui estudando, fiz mestrado, fiz doutorado, papapá. Então, eu sou uma muito competente do ponto de vista acadêmico. Isto não me confere, lá todos nós, a maioria de nós somos todos doutores pela USP. Isso não significa que este título confere ao médico que é um doutor numa especialidade específica da cardiologia ou da ginecologia ou de qualquer clínica na ortopedia, não significa que quando ele vai tratar o paciente relacionalmente, que ele seja uma pessoa afetuosa, que ele consiga entrar na angústia daquele paciente, sair. Ele não pode ficar na angústia, senão ele morre de angústia. Ele atende um monte de gente, ele não pode entrar nisso. Mas ele tem que ter a capacidade de entrar e sair. Eu tenho que ter a capacidade de saber que você, se perder a sua perna,
você terá uma dificuldade de retomar a sua vida e você vai passar por um processo enorme de reabilitação. Então, ele tem que entender esse fato de que a saúde, aí vamos falar do conceito de saúde, que atende a todos nós, que atinge a todos nós, a saúde é um conceito multifatorial. A saúde depende, né, pela Organização Mundial da Saúde, a saúde depende de aspectos biológicos, de aspectos funcionais, mas ela também depende de aspectos emocionais, sociais, e na nova versão das últimas revisões da definição, ela depende de aspectos espirituais. Até a espiritualidade, ela é hoje considerada, e há pesquisa sobre isso, como um fator interveniente de interferência na saúde de todos nós. Então, termos pessoas altamente competentes tecnicamente não quer dizer que sejam pessoas no mesmo nível de sensibilidade para as questões humanas. Então, ao longo desses mais de 20 anos que a gente trabalha no INCOR, e a humanização tem sido sempre um ponto de destaque, né, na minha atuação, a gente tem observado que a coisa mais importante dentro da humanização, numa instituição, é propiciar às pessoas uma aproximação de si mesmo. Todos nós estamos vivendo tempos de turbulência, todos, nas nossas famílias, com as questões dos filhos, todos nós temos problemas financeiros, a gente vai no mercado, você não enche mais o carrinho com o que você enchia antes, hoje você enche uma sacolinha lá, uma cestinha de mercado, nós somos todos tomados pelas mesmas angústias. A pergunta é, que espaço de liberdade o hospital oferece para as pessoas, para que elas tenham um lugar mesmo, lugar físico, e um espaço real para que elas possam conversar e se encontrar. Eu acho que uma das coisas que mais torna vazia a vida das pessoas é a falta de encontros genuínos, encontros verdadeiros. E encontro não significa que você vai encontrar a pessoa todo dia. Por exemplo, eu encontro a Rosana de vez em quando, mas esses encontros são potentes, são de conversas humanas, conversas proveitosas. Quantos de nós não tem pessoas que a gente encontra de vez em quando e que são encontros genuínos? Não quer dizer que você vai ficar grudado com a pessoa, mas quando você encontra, isso é transformador. Então, a nossa vida não tem, muitas vezes, oportunizado esses encontros. Às vezes você está no trabalho, você nem sabe que o seu colega mora perto da sua casa, para trocar uma carona, para bater um papo no ônibus, para um dar uma informação para o outro. Então, nós entendemos, lá na nossa instituição, que criar espaços de encontro é importante. E isto é uma coisa que a Viviana falou em alguns momentos de cultura. Essa cultura de humanização, ela é uma cultura que começa e não acaba, ela não para, porque cada vez você vai sentindo mais necessidades. Agora nós estamos numa fase de criar espaços de refeitório para que as pessoas se encontrem na hora do comer, porque comer é bom, comer é um ato gostoso, comer é aquela hora que você para, que você faz um hiato no seu cotidiano para mandar para dentro coisas boas que devem ser escolhidas, né, para manter a nossa saúde, mas também é um momento que sentar ao lado de alguém que não é tóxico, porque senão a comida faz mal, não pode ser tóxica a pessoa com quem você vai se relacionar, esse momento é um momento de prazer, é um momento de troca. Então, ao longo desses anos, a gente tem, eu vou dizer para vocês que isso tem muito a ver
e acho que a Zurich está vivendo aí com a gestão da Viviana um momento muito bacana, muito favorável, em que a gestão entende que a humanização está junto. Tem que ter uma leitura da alta liderança. Eu, Vera, sozinha, e meus asseclas, tá? A minha turma, não vamos fazer transformação se a gente não tiver uma escuta da alta liderança valorizando essa nova posição, ou esta, não é nem nova, esta posição velha de um jeito novo. Felizmente, hoje, lá no INCOR, nós estamos com uma nova diretoria, muito nova, 3 meses, e ele está muito adepto aos assuntos de humanização. Então, está se pensando em fazer um mercado tipo Carrefour, um Express, dentro ali da entrada do hospital. Está se pensando em fazer salas de descompressão, que é uma coisa que eu já trabalho há muito tempo, tentando levar isso para o hospital. Então, a gente tem experiências muito positivas, mas eu não gostaria que a plateia que está nos ouvindo, que vai interagir daqui a pouco nos comentários, que vocês achassem que isso tudo é bonito, é cor-de-rosa e é fácil. Não é. Principalmente se o alinhamento estratégico da organização não estiver muito bem organizado e muito azeitado. Então, a gente vai ter gestores mais favoráveis que vão impulsionar a humanização, gestores em que a parte tecnológica, principalmente na saúde, ela é muito proeminente, ela é muito forte, e todos nós queremos ter bons equipamentos quando a gente fica doente, né? Todos nós queremos ter bons diagnósticos, mas nós também queremos ter alguém que olhe para nós e diz assim, você é a Vera, então hoje você vai fazer esse Doppler de carótida e esse exame vai ajudar a ver isso, vai ajudar a ver aquilo. A gente quer interação. Assim como eu imagino, Viviana, que mesmo um familiar vivendo uma perda, ele quer... Primeiro, eu achei lindo isso que você falou. O paciente, o atendente dizer sinto muito, eu acho que isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Então, eu também fiquei refletindo como é o sinto muito dos meus colaboradores. Estou levando esse aprendizado para perguntar para eles se tem esse sinto muito, porque eu sei que eles cuidam muito bem até o último minuto de vida dos nossos pacientes. Se um dia eu tiver que me internar, eu gostaria de me internar no meu hospital. Eu confio nas pessoas, eu confio na tecnologia, eu confio na forma do tratamento pessoal. Mas eu acho que a gente tem um caminho muito longo ainda para seguir. O Arte Despertar já nos ajudou em muitos momentos, onde esse trabalhador pode ouvir a sua história, recriar o olhar sobre a sua história, o que abre um canal de comunicação limpo para ele ouvir a história do paciente, para ele ter o acolhimento para aquilo que o paciente quer falar. E só um detalhe para vocês da mesa e para a plateia. O nosso hospital, ele é 60%, 70% de pacientes acima de 60 anos. Então, a gente retrata a epidemiologia do mundo, do Brasil, de São Paulo e do mundo. O mundo está envelhecendo. E as pessoas velhas, elas têm muita coisa para contar, elas têm muita sabedoria, mas elas também têm muita chatice. Não é dizer que todo mundo que é velho é legal. Tem velho que gosta de falar e fala, e fala, e fala, e repete, e repete. Mas é isso que nós temos. Como eu vou lidar com isso? Então, hoje eu tenho uma obrigação muito grande de preparar muitos meus colaboradores, porque esse perfil de paciente idoso vai exigir ainda mais uma visão ainda mais humanizada, até pelas próprias limitações que esse idoso tem e pelas necessidades que ele tem.
Eu acho que aí tem um contraponto, né, Viviana, um pouco porque o público da Vera, por mais que o cliente seja idoso, o cliente da seguradora não necessariamente é idoso, ao contrário, e mesmo o público que atua lá no hospital, os profissionais que atuam no hospital, eles normalmente não são tão jovens. Eu tenho, é óbvio, jovens, mas você tem profissionais mais experientes. Já o seu público, com quem, né, os atendentes do call center, principalmente, que fazem esse primeiro contato direto com o seu cliente, eles são muito jovens, né? Como você mesmo disse, eles estão muitas vezes no seu primeiro emprego, eles têm ainda poucas histórias e eles ainda não entendem que compartilhar essas histórias é importante para a nossa vida, né? Então, aí tem um desafio maior, né, para você fazer isso acontecer. E, além de tudo, vocês têm uma rotatividade alta, né, com esses profissionais. Então, nesse ponto, a cultura se torna ainda mais importante, né? Esse fator que a Vera trouxe, de vir da alta gestão, tal. E aí eu queria contar um pouco, você já contou para nós que o programa e o projeto está muito ligado ao propósito da empresa, né? Então, e isso é super importante para ele ter perenidade. Ele não tem perenidade, né? E aí eu queria que você compartilhasse um pouco conosco essa experiência da Zurich. Como é que é vir da alta gestão? Como é que é lidar com essa rotatividade, né, no dia a dia? Deixa eu te contar algumas coisas aqui de bastidor que eu acho que é super importante, né? Uma das formas da gente mudar a rotatividade, inclusive, é através de programas de cultura que passa através das pessoas e que a gente quer chegar nas nossas pessoas, tá? Então, esse programa, ele também tinha como foco a gente reduzir o turnover da operação, criando um ambiente de escuta, de inclusão, um ambiente agradável para que ele permanecesse mais tempo, né? Então, é importante, Rosana, esse ponto que você está comentando, que era uma das coisas que a gente queria de verdade, né? Mudar turnovers altíssimos, a rotação da operação, mas que a gente conseguisse ter um atendimento que ele fosse diferenciado, que a gente fosse uma célula de atração de boas pessoas e de manutenção de boas pessoas, através, inclusive, do programa, que não é só fazer para o outro, né? É escutar a minha própria história e valorar a minha própria história para que eu consiga entender o que aquele ambiente está propiciando para eu entregar para o outro. Eu costumo dizer que eu não entrego o que eu não recebo. Então, isso é bastante importante. E se eu recebo, aqui eu sou bem-vinda, aqui eu sou recebida e eu permaneço por mais tempo. Ou pelo menos a dor de sair dela é maior, né? Então, esse também foi um objetivo do projeto, né? Da gente trazer que não é projeto, né? É um momento que se começa e nunca se termina, né? Mas eu queria comentar uma outra coisa, e já volto na sua pergunta, que a Vera comentou aqui, que é a história da mesa de almoço, né? Minha família, na verdade, é do interior, e eu digo que as boas soluções sempre são com café e bolo. Por quê, né? Então, se você senta e conversa com as pessoas, que é muito do que a gente está fazendo, inclusive as rodas de conversa para valorar a experiência, as nossas histórias, tem muitos simbolismos ali, né? Então, você senta junto, tô junto, né? Então, a Rosana sabe que no momento do treinamento, eu estava lá junto, treinando com essas pessoas. Porque então, são sinais muito importantes, potentes, né? De que a gente está junto, não sou mais nem menos, nós somos todos iguais. Eu contei a minha história e ouvi as histórias deles. Então, são sinais muito importantes. Eu lembro sempre do café com o bolo que minha avó me ensinou. Então, assim, filha, você está com um problema? Vamos sentar e vamos tomar um café com bolo, que naquele momento eu não tenho mais sabedoria nem menos sabedoria. Talvez eu conheça algumas coisas que você não conhece e a gente vai partilhar dessas histórias e acho que isso aqui pode fazer sentido para você, né? Então, compartilho muito do que a Vera trouxe sobre a mesa de almoço, né? E esse momento de partilhar a história
não vou te dar um conselho, talvez você não siga, mas quando eu te conto a minha história, escuto a sua história, você cria essa empatia que é tão importante daqui na alavanca, que é do que a gente busca, né? Então, se eu não crio isso com as minhas pessoas, para ela criar com os meus clientes, não adianta, o elo aqui vai estar fraco. E eu nunca vou valorar aquilo que está sendo solicitado, eu estou sendo convidado a participar. Né? Então, cuidar, né, do ambiente, aonde eles almoçam, uma série de coisas, isso faz parte do acolhimento, porque assim eu acolho o meu paciente e eu acolho também as nossas pessoas. Mas falando um pouquinho da diversidade da operação, né? Então, sim, eu tenho aqui desde situações de seguro residencial, acidentes pessoais, uma proteção dentro de um crédito principal, e tenho, sim, sem dúvida nenhuma, um seguro de vida. E falo com as pessoas, ou seja, meu time de atendimento, é um time diverso, né? Um time que muitas vezes é o primeiro trabalho, nunca teve uma perda familiar ou algo que ele lutou a vida para que tenha uma perda, que eu falo muito que é o residencial, né? Agora, esses momentos de chuva, onde eu luto, o que é conversar com uma pessoa que está ali e teve uma perda em Petrópolis, né? Então, essa importância, entender esse contexto do que está acontecendo, para falar com as nossas pessoas, para entender o contexto do cliente, é bastante importante. Então, situações como notícias, informar, contar o que a gente está fazendo, porque muitas vezes o atendimento é só o processo. Mas qual que é a estratégia, né? Então, olha, em Petrópolis nós estamos lá, fomos presencialmente para lá para acolher os nossos assegurados, notificamos todo mundo que eles têm os seguros, que muitas vezes nesse momento de turbulência o cliente não lembra que tem um seguro, né? Então ele está protegido. Então, como a gente informa isso prontamente? Então, quando eu conto isso e faço para o cliente, contar isso para quem está lá atendendo ele, primeiro empodera, eu equalizo a informação e dá o orgulho de pertencimento, né? Então, quando a gente acolhe uma família que teve um ente perdido, por esses 2 anos que a gente teve aí de Covid, e a gente tem aqui sinalizações melhores, contar para esse público que a gente está cuidando dessas pessoas, que seria uma negativa técnica, como eu costumo dizer, mas como que eu vou dizer para alguém que eu não vou cuidar daquilo do investimento que ele fez, da programação e da família que está vindo por aí? Então, isso começa a trazer traços de valores para essa operação que atende o cliente. Isso é o propósito, é a cultura da companhia que tem que chegar lá. E isso, muitas vezes, historicamente, sempre foi traçado separado, né? Então, eu tenho aqui, faço meu trabalho de cultura para as minhas pessoas, para os meus funcionários, mas isso muitas vezes não chega no atendimento. E eu cobro do atendimento que eles tenham isso, só que eu não faço isso no dia a dia. Então, eu estou comentando muito sobre esse ponto, que para mim ele é o divisor de água, né? É o estreitamento, né? Então, como é o meu jeito, como eu contrato as pessoas dentro da seguradora, é a mesma forma e o que eu olho os traços da operação para contratar as mesmas pessoas. Como eu faço os meus programas de acolhimento para que as pessoas que estejam lá também ficam comigo por mais tempo, e o turnover, a capacitação, e eles conheçam os nossos traços de propósito para que isso, o cliente toque o cliente, né? Então, esse é ali um pouco do que o gancho com a Vera e o que você me provocou aqui um pouco, Rô, para falar sobre as diferenças da operação e as diferenças de produtos que a gente tem nesse momento, né, da verdade, né, no momento que ele precisa. E a gente está falando muito de humanização, né? E humanização às vezes parece uma coisa técnica, né? Quando a gente diz, vamos humanizar o atendimento, parece uma coisa técnica, mas na verdade humanização não é técnico, né? Humanização é exatamente o desenvolvimento pessoal, e você só tem processos humanizados, gestões humanizadas, atendimento humanizados, quando você desenvolve cada indivíduo, né? E eu acho que na nossa experiência em conjunto das nossas atividades, com Incor, com Zurich Santander, a gente sempre trabalha, né, esse olhar das pessoas, e isso é muito importante para você trabalhar. Só que vocês estão em áreas extremamente técnicas, né? Tanto a saúde
quanto a seguradora. São áreas técnicas que têm lá os seus protocolos que são bastante rígidos, né? E aí, assim, é um pouco para a gente ir indo para o nosso final, eu queria que vocês compartilhassem um pouco com quem está nos assistindo, com quem está aqui partilhando, quais são esses desafios no dia a dia de vocês, para mostrar a importância do olhar para a pessoa, e não só para a parte técnica. Quanto é importante também desenvolver as habilidades pessoais e não só as habilidades técnicas de cada profissional, não só daquele que está no atendimento na ponta, mas de todos os profissionais, porque quem está na ponta só consegue fazer o seu trabalho bem se toda a cadeia tiver também com essa mesma cultura e este mesmo olhar. Então, Viviana, você podia compartilhar comigo conosco como é que é esse desafio? Porque eu acredito que outras pessoas que estão assistindo também devem ter esse mesmo desafio. Claro, Rosana, deixa eu contar primeiro um caso pessoal, né? Eu me lembro de alguns dias que eu tinha aqui na Zurich Santander, eu chego aqui em 2020 e não venho naturalmente do segmento de seguros, passei por outras escolas antes, né? Então, acho que a primeira grande lição foi pegar uma vez, né, e depois isso é uma frequência, a forma como a gente falava para o cliente e falava assim, gente, não consegui entender nada. Quem que vocês estão enganando falando dessa vez com esse tecniquez, né? E aqui na minha engenharia, eu pensei assim, vamos fazer um glossário, né? Ou seja, que a gente traduz para ele linguagem comum do que significa, né? Isso depois ficou ecoando. Eu falei assim, gente, talvez não seja tão maluco essa ideia, né? Mas se eu fico falando muito tecnicamente para a própria pessoa, para os nossos atendentes, e eles repetem isso quase com mantra para o cliente, né? Então, assim, parece que a gente está querendo se fazer entender e não está. Então, assim, pessoal, como é que a gente vai falar com as nossas pessoas, com os nossos atendentes, de como ele traduz isso para ele no dia a dia? Então, eu tenho um desafio enorme de transformar tecnicamente o que eu falo em algo que toque a outra pessoa. E vou relembrar, né? Então, por que isso aconteceu? Que eu me debrucei aqui nos nossos famosos roteiros de atendimento, orientação de como falar. Porque justamente quando eu cheguei à missão, falei, Viviana, a sua missão é ir lá e cuidar para que a gente consiga explicar direito para o nosso cliente. Tá bom, mas o que é explicar direito? Explicar direito é falar isso. Eu falei, gente, é tudo técnico. Quem não conhece, não sei. Como que a gente traduz isso, né? Então, traduz o que ele precisa, como ele fala, e o entendimento do dia a dia. Então, tem um desafio muito grande. E ele passa por dentro de casa, né? Com as minhas pessoas aqui no dia a dia, como é que traduz isso do outro lado e como isso chega no operador. E aí a gente chegou no algo que talvez seja o que eu acredito que é o melhor caminho, né? A gente ficava aqui escrevendo aquilo, mas quem conversa com o cliente é uma outra pessoa. Então, quem me ajuda hoje a escrever e tem esse objetivo de trazer, inclusive, soluções que hoje a gente não dá, é justamente essa pessoa que está na ponta, né? Então, vem calibrar uma monitoria de qualidade, vamos escutar junto. Por que a gente falou assim? Não poderia ser diferente? Porque tem muitos filtros até lá. Então, faz isso junto comigo. O que é que você não consegue resolver hoje, né? Que a gente poderia resolver. E aí já lança a mão da próxima etapa, né? Quando eu falei que não é um programa de humanização, é algo que a gente fazia recorrentemente, e muito do mote que a gente traz daqui para frente é: eu valorizo a minha história, eu valorizo a história de quem eu estou atendendo, mas eu posso ir além. Como é que eu posso ir além? Gerando essa equidade de conhecimento e aproximando um pouco mais, fazendo essa tradução efetivamente. Mas aqui, Rosana, tem uma jornada enorme, né? Enorme. Eu digo que a gente começa a subir a montanha e só quem subiu ali o Everest sabe que eu vou até um campo, eu me preparo e quando eu olho para cima eu vejo que tem mais um tantão de coisas. Mas eu já olho para baixo e consigo entender o que eu já venci. E vou para outro campo, e enxergo outras coisas, e outras coisas, e outras coisas, né? Então, é incansável, é uma jornada que começa, e quando eu comecei, eu enxergava algumas coisas, e agora eu já enxergo outras, e logo vou enxergar outras. Então, assim, é uma espiral, que não termina, né? Então,
eu enxergo um pouco assim, né? Então, de aprender com eles, ouvir deles, o que a gente pode fazer de diferente no dia a dia, e nunca esquecer de valorar quem está ali, né? Valorar a história, né? Que chegou, é um metrô, é uma perda familiar, é um trauma familiar, que quem está atendendo ali, muitas vezes escuta do cliente exatamente a mesma empatia do que está acontecendo ali no momento que ele precisa, né? No momento de um acionamento de um sinistro, de uma dúvida de uma documentação, e muitas vezes nem sabe que tem o direito, né? Esse momento de Petrópolis, né? A gente estava ali muito comentando sobre a comunicação ativa para o cliente, né, que ele tem o seguro, né, e eu falei, pessoal, não é só falar que ele tem o seguro, então o seguro ele vai reduzir, ele vai receber a perda, mas eu posso criar uma amenização da situação neste momento, né? Então qual é a cobertura que o cliente às vezes nem sabe? Eu falo, olha, você sabia que você tem esse reparo? Eu posso te mandar aqui arrumar a sua caixa d'água, limpar a sua casa, enquanto você está indenizado. Você tem isso de direito, né? E a gente não está acostumado a falar prontamente o que ele pode fazer, que ele tem de direito, né? Parece que eu assim, me sinto envergonhada de comentar aqui, né, que eu brinquei, que eu sinto muito, né? Então, eu não preciso me sentir envergonhada e não eu tenho que oferecer esse conforto para o cliente naquele momento, né? E dar muitas vezes o norte, né? É estar a dispor do outro, né? Eu estou aqui a seu serviço, né? Eu acho que tem o atendimento ao cliente tem muito isso, né? É o você estar a... E Vera, e no Incor, como é que é o desafio de trazer as habilidades pessoais como também importantes no desenvolvimento do profissional? Então, eu acho que nós temos um desafio, se por um lado a Zurich tem profissionais muito jovens, nós não só temos profissionais jovens, como eles são jovens estudantes de medicina, né? Então, são aqueles residentes, o R1, o R2 e o 3, que a gente chama de R-Deus, porque ele é quase um médico, então ele já se acha, né, sobre os colegas, ele só ainda não é tão poderoso quanto o chefe da equipe. Então, em relação à área médica, a gente tem um desafio muito grande na humanização e a gente tem conseguido, através da diretoria clínica, promover algumas discussões bioéticas, algumas discussões sobre o direito do paciente, autonomia. Existem hoje, dentro da bioética, alguns princípios muito importantes, né, em que a gente oferece à equipe a discussão do quanto que o paciente é um indivíduo ativo. Ele não é passivo, ele é paciente, mas ele não precisa ter uma paciência infinita. Ele pode dizer o que ele quer, ele pode dizer o que ele não quer. Agora, muitas vezes, a primeira barreira que existe para a escolha do paciente é ele entender o que está acontecendo. É entender o que é o problema que ele tem. Qual é o problema? Qual é o tamanho do problema? Quais são as intercorrências possíveis para aquele problema, para que ele tenha capacidade de decisão. Eu só posso ter autonomia se eu tiver conhecimento. Não existe autonomia com pessoas que não detêm conhecimento. E, para isso, o médico tem que entender que ele não é dono do paciente. Ele é um indivíduo que teve uma escolha, né, uma escolha profissional, ele é um indivíduo que conhece coisas, assim como um paciente que é advogado, um paciente que é agricultor, uma paciente que é manicure, conhece coisas que ele não conhece. Então, esse entendimento que o médico é humano e ele tem que descer um degrau é muito importante. E isso a gente só consegue com muita adesão da alta liderança. Então, a gente está num momento favorável. Agora, isso não é só do médico. O fisioterapeuta tem a sua linguagem específica,
o psicólogo tem a sua linguagem específica, o médico, a enfermeira. Então, o coitadinho do paciente, se você pensar por esse lado, ele vive numa torre de Babel. Cada andar é um idioma diferente. Então, a gente precisa ter claro que a experiência do paciente ela tem que estar associada à percepção da equipe multiprofissional sobre a capacidade de decisão do paciente e a clareza de que a decisão virá sobre o entendimento daquilo que ele está vivendo. Quando isso acontece, o paciente pode ter qualquer nível, pode ser de qualquer nível social, de qualquer nível educacional, porque você está falando da vida dele e da dor dele, ele entende. É só você não afastá-lo disso com uma linguagem hermética, né? Que ele é capaz, sim, de dizer que dor, até que dor ele suporta, até que dor ele quer viver, quer passar, e como ele aceita ou não. Nós temos um paciente que fez transplante coração-pulmão, ele sabia o risco, ele sabia as dificuldades, mas ele tinha um filho de meses, 6 meses. Ele entrou no hospital, o filho tinha 6, ele saiu, o filho tinha 1 ano. E ele entendeu que ele precisava passar por aquilo tudo porque ele tinha um propósito ali fora, que era ver o filho crescer. Então, ele foi, e eu me lembro que ele foi um paciente que mobilizou tanto a todos nós, que a equipe filmou quando o helicóptero chegou no prédio do HC, que tem um heliponto, quando o órgão chegou, quando o órgão foi para o centro cirúrgico, quando ele desceu de maca para o centro cirúrgico, acenando para todos nós, dizendo que ele estava indo e que em breve ele voltaria. Então, e voltou, e está super bem. Há uns 10 dias atrás ele teve uma infecção, retomou, mas já saiu de novo. Então, que força egóica é essa, né? Que as pessoas têm e que o nosso papel é só ajudar isso se manter ali em chama. E isso vai ficar aquecido quanto mais eu oferecer disponibilidades para que ele possa tomar as melhores decisões. Entende? Então, eu acho que isso esse trabalho ele não pode faltar nas organizações. Ele não pode faltar. A gente volta, né, para a importância das histórias, né? O quanto cada um, né, colabora com a história do outro e de maneira às vezes extremamente significativa sem nós sabermos, né? Então, isso é muito importante. E quando você tem a oportunidade de compartilhar essas histórias, de trocar essas histórias, o quanto todos não se enriquecem se desenvolvem, né, nesse propósito. Infelizmente, estamos chegando ao fim desse bate-papo tão gostoso. Eu acho que a gente teria um super tempo, a gente não conseguiu nem abrir para perguntas para quem está nos assistindo. Mas faremos outro com esse tema. Esse é um tema que é muito, muito próximo do trabalho do Sou Saúde, né, da Arte de Despertar e da Tamboro. Ele nós acreditamos na humanização como um processo mesmo que tem que estar incorporado em todas as organizações, né? Toda organização, mesmo as organizações de TI, elas estão sempre lidando com pessoas. A gente não pode esquecer que mesmo agora, né, com a pandemia, que nós ficamos todos digitais, sempre se olhando e se falando por uma telinha, mas do outro lado da telinha tem uma pessoa também, né? Então, que é muito importante que a gente não esqueça disso. Nós precisamos nos relacionar todo dia com pessoas, e é muito importante que a humanização traz esse processo, né? Ela é o resultado do relacionamento das pessoas.
Então, vamos voltar. Eu queria muito agradecer a disponibilidade e o compartilhamento de vocês aqui com todos nós. Foi muito gostoso. Queria poder ficar mais tempo, mas faremos outras com certeza. E aí eu queria deixar aberto para vocês, se vocês quiserem dizer as últimas palavras, compartilhar alguma coisa. Rosana, eu queria aqui fechar com um agradecimento enorme, porque eu saio com muita inspiração, de novo, de ter tido mais uma oportunidade de sentar junto com vocês, ouvir histórias. A Rosana me propiciou conhecer a Vera e escutar tudo que eu tenho que ainda tanta coisa para aprender nessa jornada de humanização. E hoje eu saio recarregada de quantas coisas ainda eu preciso aprender quando a Vera me dá aqui a oportunidade de escutar as histórias dela. Então, assim, obrigada por propiciar, de verdade, para mim, ouvir isso tudo, essa sessão de nossa hoje, né? Para mim foi muito mais de aprendizado, aqui, sem pretensão. Obrigada muito, Vera e Rosana, mais do que tudo, pelo convite para somar aqui e aprender mais um pouco. Eu que agradeço. Bem, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que é sempre um momento de troca e foi muito bacana ouvir uma área tão diferente e tão igual ao mesmo tempo. Também muito aprendizado com o projeto aí que a Viviana trouxe para a gente, compartilhou. Rosana é uma amiga de muitos anos já, a gente compartilha muitas coisas em muitos momentos, então é o encontro, é o que eu digo. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo aqui, ele tem uma sintonia muito fina e eu escuto a mesma melodia, com algumas variações, mas muito agradável, muito gostoso. E eu sou da turma do bolo também, do café com bolo. Então, só senti falta do café com bolo, Viviana. Mas teremos tomara. Então, eu acho que estar aqui nesse momento e sabendo que tem tanta gente nos ouvindo, e gente que eu conheço, e gente que se inscreveu para vir passar essa horinha aqui com a gente. Meu muito obrigado por confiarem que a gente tinha coisas para falar e que vocês poderiam estar aqui com a gente hoje. Então, também um abraço muito forte para todos vocês. E um até breve, Rosana, assim, não quero me despedir, é só um até breve. Obrigada, Viviana, obrigada, Rosana. Até breve, eu agradeço muito. E eu aproveito para convidar todos e todas. Nós, no dia 7 de abril, nós vamos fazer mais um bate-papo do Sou Saúde. E 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde. Então, nós vamos falar da importância de cuidar da saúde física, mental e emocional. Né? Nós somos seres inteiros e precisamos olhar a nossa saúde como inteira. Muito obrigado, Viviana, Vera, e a todos e todas que estiveram aqui conosco durante essa 1 hora. Esperamos vocês no dia 7. Boa noite. Até lá. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.